Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 27 de março. Queridos, desejo a todos um feliz sábado. Antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, eu me uno com os meus irmãos nesta manhã sagrada, em busca da Tua face, da Tua bênção e do derramamento do Espírito Santo sobre nós. Ouve as orações do Teu povo, atende os nossos pedidos para a glória do Teu nome. Derrama sobre nós a luz celestial para abrirmos a Tua palavra neste momento e que o Senhor Jesus fale ao nosso coração. É em nome dEle que pedimos e agradecemos. Amém. Queridos, Deus colocou em nossa mente para falarmos para vocês hoje sobre dois caminhos. Você sabe qual é o seu? Você tem certeza de que você está andando no caminho que é Jesus Cristo? O caminho estreito? Porque existem dois caminhos. No grande conflito entre o mal e o bem, a neutralidade é simplesmente impossível. Não há meio termo. Nessa jornada para o céu, todos necessitam tomar partido. Queiram ou não queiram, eles tomam partido. Cada alma é patriota ou é traidora. Aquele que não está inteiramente ao lado de Jesus Cristo, está inteiramente contra Jesus Cristo. Jesus mesmo disse: quem não é por mim, é contra mim. Isto está em Mateus capítulo 12, verso 30. Não existe o caminho da neutralidade. Ficar ao lado de Jesus exige esforço da nossa parte. Jesus falou: esforçai-vos, esforcem-se por entrar pela porta estreita. Lucas capítulo 13, verso 24. Quando Jesus diz: esforcem-se por entrar pela porta estreita, isso demonstra que exige esforço da minha parte, esforço da sua parte. Nós não estamos brincando, nós não estamos passeando, nós estamos lutando para ganhar o céu. Nós temos um céu a ganhar e um inferno a evitar. Por isso, queridos, Jesus disse: esforcem-se, lutem, coloquem toda a determinação, coloquem toda a vontade na direção de andar no caminho estreito que nos leva para o céu. Em Mateus capítulo 7, os versos 13 e 14, eu quero ler para vocês. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, nós lemos: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. São muitos que andam pelo caminho largo. Queridos, é fácil andar num caminho largo, espaçoso. Você tem muito espaço, não precisa muita atenção. Por isso Jesus diz: largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. O fim dele é morte. E muitos são os que entram por esta porta. E agora o verso 14 diz: porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva para a vida, e poucos há que a encontrem. Alguns podem acreditar que exista um caminho neutro. Alguns podem até pensar que exista uma estrada intermediária, mas não existe tal estrada. O compositor e escritor Belden, ele expressou com muita clareza esta verdade eterna quando ele escreveu assim: dois caminhos existem, apenas dois para o viajor. Um é ascendente, repleto de lutas e louvor. O outro é descendente, ainda que pareça risonho. Seu prazer é ilusório, seu amor é um sonho, é somente um sonho. Jesus aqui não está falando de igrejas, porque são muitas igrejas, mais de 42 mil igrejas cristãs no mundo. Jesus aqui não está falando de religiões,
São cerca de 9 ou 10 religiões, as principais religiões do mundo. Jesus Cristo está falando aqui de 2 caminhos. Fica muito fácil acertar. Muito fácil acertar. Não é um emaranhado de caminhos. Não é um labirinto. Não, são 2 caminhos. São 2 portas. Uma estreita, outra larga. Bem distintos estes 2 caminhos. Bem separados. Direções opostas. Você sabe qual é o seu caminho? Você tem certeza de que está andando no caminho estreito que leva para o céu? Porque muitos querem ir para o céu. Quem não deseja ir para o céu? Um lugar onde não haverá mais morte, nem pranto, não haverá separações, nem sofrimento. Quando nós perguntamos quantos querem ir para o céu, geralmente todos levantam a mão. Mas você sabe, com certeza, se você está andando no caminho estreito que leva para o céu? Se você estiver em dúvida, resolva logo essa questão. Nós precisamos saber com clareza qual é o caminho que estamos seguindo. O caminho estreito leva para a vida eterna e o outro caminho leva para a morte eterna. Podemos ver claramente a distinção entre estes caminhos e também a diferença que existe entre as pessoas que neles viajam. Um é largo e suave, como se fosse uma estrada asfaltada. O outro é estreito, pedregoso, ascendente e ofegante. Semelhantemente, as 2 multidões que os percorrem são opostas. Opostas no caráter, são opostas na vida, no vestuário, na comida, na bebida, nos programas que assistem, nas músicas que ouvem, diferentes na conversa, na linguagem, nos assuntos que falam. Os que viajam pelo caminho estreito conversam a respeito da alegria e da felicidade que terão no fim da viagem. Que alegria será essa? Sonham em contemplar o rosto de Jesus. Isto é o que eu mais sonho, contemplar o rosto de Jesus, olhar nos olhos de Jesus, ouvir-lhe a voz e abraçar Jesus. Muitas vezes, os que andam pelo caminho estreito ficam tristes. Às vezes ficam tristes durante a caminhada, mas com frequência o rosto deles brilha com piedosa e com santa alegria. Os que andam no caminho estreito não se vestem como a multidão do caminho largo. Eles têm um modelo que lhes foi dado, e este modelo é Jesus, um homem de dores, um homem experimentado nos trabalhos que lhes abriu o caminho e palmilhou este caminho estreito. Os seguidores de Jesus veem os seus rastros e ficam consolados e animados. Jesus percorreu o mesmo caminho, assim também nós poderemos andar pelo caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. No caminho largo, todos estão preocupados com sua própria pessoa. Há muito egoísmo no caminho largo. Preocupados com a sua própria pessoa, seus próprios interesses, seus próprios lucros e vantagens, suas próprias vestes, seus prazeres, seus gostos, seus negócios. No caminho largo, tudo gira em torno do eu. Eu não gosto, eu não vou, eu detesto isto, eu não aguento mais, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Queridos, olhando para a multidão que segue pelo caminho largo, vemos que eles se entregam livremente para as risadas e ao divertimento. Estão preocupados sempre com os últimos lançamentos. Os últimos lançamentos de Hollywood, e não pensam no fim da viagem, na destruição certa no fim do caminho. Não pensam no abismo que está à frente. Não pensam no lago de fogo e enxofre. Parece que tudo é só alegria, mas tudo é só ilusão.
Cada dia se aproximam mais da destruição, contudo loucamente avançam mais e mais depressa. Oh, quão terrível é essa cena! Na visão que Deus deu à sua serva, em 1856, ela viu que muitos estavam percorrendo o caminho largo. Muitos deles tinham escrito neles frases assim: morto para o mundo. Interessante. Deus mostrou para sua serva na visão que muitos que estavam andando no caminho largo pretendiam estar no caminho estreito, pretendiam estar caminhando para o céu, porque eles tinham escrito sobre eles esta frase: morto para o mundo. Próximo está o fim de todas as coisas. Estejam prontos para a volta de Jesus. Olhando para estas frases, dava a entender que eles estavam caminhando para o céu, no caminho estreito. Era muito chocante essa cena, pois tinham frases escritas que davam a entender que eles eram de Jesus. Olhando para essas pessoas no meio da multidão do caminho largo, percebemos que elas são precisamente iguais. Elas são iguais a todas aquelas pessoas frívolas, mundanas, que os rodeiam, com uma única diferença: uma sombra de tristeza lhes está estampada no rosto. Estes cristãos que estão andando no caminho largo são cristãos tristes porque não conseguem curtir inteiramente os prazeres do mundo, os prazeres do caminho largo, e também não desfrutam a paz e a alegria cristã no caminho estreito. São infelizes porque são pessoas com mente dividida. Eles são mornos, andam com um pé na igreja e outro pé no mundo. Não saem totalmente da igreja, mas também não pertencem totalmente a Jesus Cristo. A conversa deles é perfeitamente igual à grande multidão do caminho largo. De vez em quando, convidavam outros a terem as mesmas letras sobre si. Eles estavam no caminho largo e, no entanto, professavam pertencer ao número dos que viajavam para o céu. Os que estavam em redor deles diziam: não há distinção, não há diferença entre nós. Nós somos iguais, vestimos iguais, falamos e procedemos da mesma forma. Por que deveria eu escrever essas letras em minha camiseta? O que acontece com o povo de Deus, queridos? O que acontece para o povo de Deus que professa ser o povo peculiar de Deus? Hoje, há uma conformidade com o mundo. Hoje, cada vez, a igreja de Deus está se assemelhando ao mundo, aos costumes do mundo, aos hábitos do mundo. Mas, queridos, Deus quer distinção, porque são dois caminhos, um estreito e um largo. Nossa atenção é chamada para os filhos de Israel. Depois que eles saíram do Egito, Deus misericordiosamente os chamou dentre os egípcios para que o adorassem sem nenhum impedimento e nenhuma restrição. Mas o povo de Deus murmurou, dizendo: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões e das cebolas e dos alhos. Números, capítulo 11, verso 4. Quem dera houvéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, diziam eles, quando estávamos assentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tirou para este deserto para matar de fome a toda esta multidão? Êxodo capítulo 16, verso 3. Estão percebendo? Aquela multidão que estava apaixonada pelo Egito, estavam andando pelo deserto, em direção a Canaã, a terra prometida, mas eles estavam apaixonados pelo Egito. Assim também hoje. Muitos que professam crer na verdade para estes últimos dias acham estranho que os filhos de Israel murmurassem tanto enquanto viajavam, sendo protegidos por uma sombra maravilhosa durante o dia todo e sendo iluminados e aquecidos por uma coluna de fogo durante a noite toda. Tudo era milagre, só milagre.
a passagem pelo Mar Vermelho, o maná que caía do céu, a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, a água saindo da rocha, a própria rocha que os seguia por onde eles iam, lá estava a rocha, para fornecer água para eles por 40 anos. Tudo era milagre, mas o povo continuava murmurando, reclamando, apaixonado pelo Egito. Não saía da mente deles o Egito. Será que o pecado da murmuração ainda não está no meio do povo de Deus hoje? Desde o momento em que Jesus nos tirou do Egito do pecado e nos transportou para o reino da luz, Ele tomou sobre si a responsabilidade de nos proteger durante esta peregrinação até chegarmos a Canaã celestial. Se você fica preocupado com o que comer, o que beber, lembre-se que esta responsabilidade de sustentar você com o pão de cada dia, de lhe dar pão, vestimenta e morada, esta responsabilidade é de Jesus. Foi Ele que nos tirou do Egito do pecado, foi Ele que nos colocou no caminho, na jornada para Canaã celestial, e Ele cuida de você nesta jornada. Assim como alimentou o povo de Israel, rebelde, que murmurava todo o tempo, mas Jesus cuidou deles durante os 40 anos, não lhes deixando faltar água e nem pão. Não envelheceu a roupa, não incharam os pés. Queridos, Jesus cuidou deles na jornada. Jesus cuida de você nesta jornada para o céu. Não se preocupe com o que comer e com o vestir. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus tem cuidado de você. Existem 2 caminhos. Existem 2 coroas. Hoje Jesus coloca diante de nós uma coroa e Satanás coloca outra coroa. Jesus usa as palavras de Josué para nos fazer uma pergunta. Veja a pergunta que Jesus faz, está em Josué capítulo 24 e o verso 15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses e os seus antepassados, que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué. Em uma visão concedida lá em Battle Creek, em Michigan, no dia 25 de outubro de 1861, foi mostrada esta terra, escura e triste. Disse o anjo para sua serva Ellen: olha atentamente. Então foi mostrado o povo sobre a terra. Alguns estavam rodeados de anjos de Deus, outros estavam em completas trevas, cercados pelos anjos maus. Foi visto então um braço estendido do céu, segurando um cetro de ouro. Na extremidade superior do cetro havia uma coroa cravejada de brilhantes. Cada brilhante emitia luz fulgurante, clara e bela. Inscritas na coroa havia estas palavras: todos os que me conquistam são felizes e terão vida eterna. Mas foi mostrada nesta visão também outra coroa, em cujo centro existiam joias, ouro e prata. E existia uma inscrição nesta outra coroa, que dizia: tesouros terrestres, riqueza e poder. Todos os que me conquistam têm honra e têm fama, mas não têm vida eterna. Foi mostrado então uma vasta multidão que lutava com unhas e dentes por alcançar esta coroa cheia de joias de ouro e de prata. Fazia um grande barulho. Alguns, em sua ambição, pareciam privados da razão. Empurravam-se uns aos outros, deixando para trás os mais fracos, pisando sobre os que na pressa caíam. Muitos avidamente se apoderavam dos tesouros que estavam na coroa e os seguravam firmemente com as 2 mãos, agarrados ao ouro, à prata, às joias. Eles se agarravam, seus olhos se fixavam na coroa terrestre e contavam e recontavam seus tesouros. Uma grande multidão de anjos maus estava ocupadíssima
Satanás estava no meio deles, e todos olhavam com a maior satisfação para a multidão que lutava pela coroa terrestre. Muitos que procuravam essa coroa terrestre eram professos cristãos. Alguns pareciam ter alguma luz, olhavam interessados para a coroa celestial, pareciam muitas vezes encantar-se com a beleza da coroa celestial, contudo não tinham o verdadeiro senso do valor e da glória da coroa celestial. Enquanto timidamente estendiam uma das mãos para a coroa celestial, timidamente, a outra mão eles estendiam avidamente à coroa terrestre, decididos a possuí-la, e na sua busca ansiosa por obter a coroa terrestre, perdiam de vista a coroa celestial. E então ficavam em trevas, e mesmo assim andavam às apalpadelas com ansiedade, buscando conseguir a coroa terrestre. Alguns se desgostavam da multidão que procurava tão veementemente a coroa terrestre e se afastaram daquela multidão. Pareciam ter intuição de seu perigo e dele se desviavam. E diligentemente passaram a buscar a coroa celestial. Aleluia! O rosto desses logo mudava de escuro para claro, de triste para prazenteiro e cheio de santa alegria. Aleluia! Porque existem conversões. Existem cristãos que estão abandonando o caminho largo, estão andando pelo caminho estreito que se chama Jesus, que abandonam o desejo mórbido pela coroa terrestre e agora estão lutando pela coroa celestial. Aleluia! Foi mostrado então um outro grupo, comprimindo-se por entre a multidão, tendo os olhos atentamente fixos na coroa celestial, enquanto com esforço procuravam abrir caminho por entre a multidão desordenada, os anjos de Deus os ajudavam para que avançassem. Aproximando-se eles da coroa celestial, a luz que dela provinha resplandecia sobre eles e em redor deles, afugentava as trevas e tornava-se mais clara e brilhante, até que elas pareciam transformar-se e assemelhar-se aos anjos. Não se detinham em olhar para a coroa terrestre. Os que estavam se empenhando na conquista da coroa terrestre escarneciam deles, atiravam-lhes bolas pretas pelas costas. Estas não lhes faziam mal, contanto que seus olhos se mantivessem fixos na coroa celestial. Aqueles, porém, que se viravam para prestar atenção nas bolas pretas, eram por elas manchados. Foi então apresentado o seguinte texto: não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Mateus 6, 19 a 24. Só existem dois caminhos, só existem duas coroas, dois destinos. O caminho largo é chamado o caminho da liberdade, mas não é o caminho da liberdade. O caminho largo é o caminho do tudo pode. É o caminho sem leis, sem regras, sem limites, sem restrições. No caminho largo você pode comer de tudo, toda hora que quiser, o quanto você quiser. Pode namorar e praticar sexo sempre que der vontade. Assim é no caminho largo. Chamo isso de liberdade. Isso é escravidão. Escravidão a Satanás. No caminho estreito existem leis. Leis que nós amamos, porque são leis de Deus, o nosso Pai Celestial. Os 10 mandamentos. No caminho estreito existe a guarda do Santo Sábado, o dia santo de Deus. Existem as leis da saúde, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Foi comprado por bom preço. Pertencemos a Jesus, que morreu por nós, ressuscitou por nós, subiu ao céu por nós e vai voltar para nos buscar. No caminho estreito, tudo gira em torno de Jesus. É uma paixão por Jesus. Nós contemplamos Jesus diariamente no caminho estreito. Nós assimilamos o caráter de Jesus Cristo.
A maior recompensa dos que estão no caminho estreito será ver o rosto de Jesus no final da viagem, ouvir-lhe a voz, o convite: bem está, servo bom e fiel, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esta será a glória e a alegria quando nós que estamos no caminho estreito chegarmos, contemplarmos Jesus, recebermos dele a coroa. Vale muito a pena, meu querido irmão, vale muito a pena, minha querida irmã, andar com Jesus no caminho estreito. Ele nos dá paz, ele nos dá segurança, ele nos dá alívio para os nossos fardos, ele perdoa os nossos pecados. Caminho que ele mesmo criou, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Hoje, neste exato momento, nós precisamos avaliar nossa vida e descobrir em que caminho estamos caminhando. Qual é o caminho que você está seguindo? Lembrando-se de Moisés lá no Monte Sinai, quando Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai, o povo se prostituiu, começou a adorar bezerro de ouro, fizeram um carnaval, tiraram as roupas. Quando Moisés desceu do monte, encontrou o povo prostituindo-se. Queridos, apenas 40 dias e o povo se prostituiu. Moisés, lá em Êxodo capítulo 32, verso 26, ao descer do monte, disse: quem está pelo Senhor, junte-se a mim. Então a maioria se ajuntou a Moisés. Queridos, nós temos que tomar um lado, tomar partido. Você sabe de que lado você está? Quem está pelo Senhor, venha para o caminho estreito. De que lado você está? Certa vez perguntaram para um surdo e mudo que nunca perdia nenhum culto da igreja. Fielmente ele estava presente a todos os cultos da igreja, mas ele não ouvia nada, ele não falava nada, e não existia ninguém ali que soubesse a linguagem dos sinais para traduzir o sermão para ele. Mas ele não perdia nenhum culto. E perguntaram para ele, fazendo sinais, por que é que ele não perdia nenhum culto se ele não ouvia nada e não conseguia falar nada. E ele respondeu com sinais, dizendo: eu não perco nenhum culto na igreja, porque eu quero que todas as pessoas saibam de que lado eu estou. Quero que todos saibam de que lado eu estou. De que lado você está, meu querido irmão? Você está no caminho estreito andando com Jesus Cristo ou você está no caminho largo? Você tem certeza de que está no caminho estreito? Eu gostaria de deixar com você, em nome de Jesus, guiado pelo Espírito Santo, eu quero deixar para você algumas sugestões escritas para te ajudar na caminhada para o céu. A primeira sugestão: decida permanecer com Jesus, aconteça o que acontecer. Você queimou as pontes, você não vai voltar atrás mais. Como Moisés, quando ele saiu do Egito, saiu para valer. Nós, quando abraçamos a Jesus, abraçamos para ficar com Jesus, aconteça o que acontecer. Venha o que vier, você e eu vamos permanecer com Jesus. Segunda sugestão: aprenda a desconfiar de si mesmo. E aprenda a confiar unicamente em Jesus, plenamente em Jesus. Terceira, busque diariamente ter a certeza da salvação pela confissão dos pecados conscientes e acariciados. Não durma na incerteza de estar salvo ou perdido. A incerteza vem de Satanás e da prática de pecados não confessados. Mas a certeza da salvação vem de Jesus, que disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Busca a certeza da salvação pela confissão dos pecados conscientes diariamente. Quarta sugestão: estude com oração sua Bíblia diariamente. Quinta, decida ser um cristão trabalhador, ganhador de almas. Tenha em mente que não são somente aqueles que são assalariados pela igreja que devem ser ganhadores de almas, mas que todo cristão
nasce no reino de Deus como um missionário, ganhador de almas. Sexta sugestão: não durma nem uma noite com pecados não confessados, mas durma com o perdão, durma salvo. Sétima: conserve os olhos fixos em Jesus. E se você se desviar do caminho, volte atrás. Volte para o caminho estreito. Não desanime nesta luta, nesta jornada para o céu. Não desanime. Jesus sempre está de braços abertos para receber você. Oitava sugestão: peça, busque diariamente o batismo do Espírito Santo. Que o Espírito Santo viva em você. Você e eu somos a habitação do Espírito. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E última sugestão: implore. Implore com lágrimas. Venha logo, Jesus. Volte logo, querido Jesus. Eu quero te abraçar. Eu quero subir ao céu. Eu quero viver eternamente contigo. Que Jesus Cristo derrame sobre você, meu querido irmão, a paz. Que Jesus derrame sobre você o Espírito Santo. E que Jesus venha logo nos buscar. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.